Meus amigos, notícia de última hora aqui para vocês, finalzinho de sexta-feira, início de final de semana, aquela notícia boa para que a gente aí comece aí o final de semana comemorando uma atitude boa do nosso presidente. Mais uma atitude boa do nosso presidente e a gente aí fica com aquele espírito, aquela sensação que sim, somos muito bem representados pelo Jair. Jair Bolsonaro e sua equipe preparam uma resposta dura contra aí a intimação de Celso de Mello, a decisão de Celso de Mello, fazendo com que Bolsonaro tenha que depor presencialmente aí a Polícia Federal, aí por conta aí do blá 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 do Sérgio Moro. Vou trazer a notícia aqui para vocês e vou ler junto com vocês para que vocês aí dividam, hein? Para que eu possa dividir com vocês, né? Uma alegria, uma notícia aí que fortalece, que mantém acesa aí a chama do patriotismo. Pois bem, meus amigos, Bolsonaro decide recorrer ao plenário do STF contra a decisão de Celso de Mello. Foi publicado aqui pelo Igor Gadelha, da CNN, e foi atualizada essa notícia agora, 9 horas da noite. Vocês aí estão se divertindo, junto com a família, eu estou aqui de olho nas notícias do Brasil para vocês, meus amigos. O presidente Jair Bolsonaro decidiu recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Celso de Mello ao proibir por escrito no inquérito que apura, a proibir o depoimento por escrito no inquérito que apura suposta interferência do chefe do Palácio do Planalto na Polícia Federal. Todos nós aqui somos muito bem informados, mas vale a pena lembrar, porque muitas pessoas assistem o vídeo e não sabem do que se trata, aquele blá 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 do Sérgio Moro dizendo que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal só porque ele queria indicar o chefe da Polícia Federal. Ao passo que Moro, sim, queria interferir, não querendo que o fulano de tal lá saísse, né, o cupincha dele saísse da chefia da Polícia Federal. E esse foi o estupim, né, para que o Sérgio Moro saísse aí do Ministério da Justiça. É bom lembrar que tem aqui aquela conversa da Carla Zambelli com o Sérgio Moro, e o Moro disse que não sairia do governo se Bolsonaro desistisse de demitir o protegido do Sérgio Moro. Aí causou tudo o que causou. De acordo com auxiliares palassanianos muito próximos a Bolsonaro, a decisão foi tomada em reunião do presidente com o advogado-geral da União, José Levi Mello, na tarde dessa sexta-feira, dia 11, no Palácio do Planalto. O instrumento jurídico a ser utilizado deve ser um agravo regimental. Segundo esses auxiliares de Bolsonaro, ouvidos pela CNN, a Advocacia Geral da União já está preparando o recurso e pretende apresentá-lo já na próxima semana. Auxiliares presidenciais dizem que o agravo deve conter uma mensagem dura contra decisões monocráticas de ministros de tribunais superiores que afetam os demais poderes. Procurada, a assessoria de imprensa da AGU afirmou que só falará nos autos. Pois é, uma mensagem dura do presidente vem a caminho aí. Eu quero comentar isso com vocês, meus amigos, porque a gente fica muito ansioso quando acontecem as coisas com o Bolsonaro, a gente se dói por ele. Por quê? Porque ele é nosso representante. Então, quando alguma coisa acontece que o afeta, que o ataca, o que tenta o desgastar, é normal que a gente se sinta também atingido. Normal isso daí. Agora, o que acontece é que a gente fica um pouco ansioso, como eu disse, e fica falando, não, mas o Bolsonaro tem que fazer isso, o Bolsonaro tem que falar aquilo, não sei o quê. Meus amigos, é importante, eu já falei para vocês que me acompanham aqui, é importante que a gente entenda que se a gente se atinge, se a gente fica nervoso, imagine o Bolsonaro. A gente está aqui, meus amigos, sendo representados por ele. Quem está dando a cara a tapa, quem ali é alvo direto de tudo isso, é ele. Se a gente fica nervoso, ele fica infinitamente mais nervoso e mais revoltado. Ele não pode ficar toda hora vindo para frente das câmeras e falar, eu tô nervoso, eu tô isso, eu tô aquilo. Meus amigos, é importante que a gente confie. É importante que a gente entenda que ele, a cada situação como essa, adversa, difícil que ele enfrenta, normalmente ele está conseguindo tomar decisões corretas
sem trazer grandes impactos negativos ao Brasil. Ítalo, mas ele não faz nada, quem faz são outras pessoas, é o STF, é a imprensa, são os políticos de Brasília. Eu sei, mas é importante que a gente entenda que ele precisa reagir com inteligência e de forma efetiva. Não adianta ficar falando, não adianta ficar gritando. O importante é agir. Vocês, vimos alguma declaração dele na imprensa a respeito disso que Celso de Mello causou a ele? Essa tentativa de humilhar mesmo, realmente, o presidente. A gente viu alguma declaração dele? Não, não vimos. Nós estamos vendo o quê? Uma ação, e pelo que consta, segundo aí a matéria da CNN, será uma ação dura. Do que? De ações monocráticas, decisões monocráticas de ministros do STF, como está dizendo a matéria. Para chegar a um ponto como esse, onde Bolsonaro vai evidenciar de uma forma lícita, legal, tudo o que ele vem sofrendo como chefe do executivo, ele precisa reunir elementos para poder chegar e realmente dar aquele tiro certeiro, sem queimar cartucho. Para chegar a uma situação como essa, ele teve aí que reunir esses elementos. Para reunir esses elementos, ele teve que passar por muitas adversidades, engolir muitos sapos, para que na hora de tomar uma decisão mais dura, ele não seja taxado de ditador, de autoritário, de um cara que não defende a democracia, porque agora, meus amigos, as cartas estão na mão dele. Toda e qualquer decisão que ele venha a tomar, que seja um pouco mais dura, mais contundente, ele tem a justificativa de fazê-lo pelo fato de tudo que ele vem sofrendo. Num primeiro momento fica aquele negócio, mas estão falando isso, estão fazendo isso, mas não faziam, não tinham feito nada de fato contra Bolsonaro. Hoje, com aproximadamente aí 1 ano e meio de governo Bolsonaro, mais de 1 ano e meio, olha quantas coisas fizeram contra o presidente, quantas coisas ele engoliu calado, e olha a munição que hoje ele reuniu. O cara tá com muita munição para poder tomar decisões. Antes das decisões do Bolsonaro, meus amigos, a gente fica ali aflito, fica falando. Meus amigos, vocês que me acompanham há mais tempo, né? Eu sei que tem inscritos novos aí, mas os mais antigos sabem que eu sempre falo o seguinte: eu aprendi a entender Bolsonaro. No início é normal que a gente fique, puta, por que será que ele fez isso? Por que será que ele fez aquilo? Por que será que ele não agiu daquela maneira que eu acho que ele deveria ter agido? Eu aprendi a dar tempo, eu aprendi a esperar. Porque normalmente, quando a gente vê depois de um tempo passado, a gente olha para as decisões dele, decisões acertadas, ele, na grande maioria das vezes, vem tomando. Mas não é assim na hora que a gente quer, e nem na hora que ele quer, é na hora que ele pode, meus amigos. Então, preparem-se, preparemo-nos, que a próxima semana vem aí, como eu disse, como a CNN falou, vem uma resposta dura da equipe de Bolsonaro, e aí nós vamos ter um enfrentamento muito interessante do Bolsonaro com algumas ações ali do STF. Aliás, muitos de vocês, meus amigos, eu quero agradecer o apoio de vocês, porque muitos de vocês entenderam, a grande maioria entendeu o vídeo que eu trouxe anteriormente a respeito aí da ida do Bolsonaro ao STF, né? Eu deixei bem claro para vocês e vocês entenderam. Quando o Bolsonaro falou que estava lá emocionado, né, que colocou lá o STF lá em cima, algumas pessoas aí não entenderam, né? Mas nós aqui entendemos. Bolsonaro enalteceu o STF, a instituição do STF. E ele fez muito bem. Porque existe uma narrativa de dizer que Bolsonaro e os apoiadores dele querem fechar o STF. Isso é mentira. Nós não queremos fechar o STF nem Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro vai até o STF e diz que o STF é uma casa honrada e parará, parará, ele eleva a instituição lá em cima, demonstra ao vivo ali para todos que respeita a instituição, deixa bem claro que ele está ali por conta do nosso voto, ele foi eleito, e ainda dá
aquele tapinha com luva de pelica dizendo ali que os ministros do STF estão ali porque são indicados por políticos, por presidentes anteriores ao mandato dele. Entendem? Então toda e qualquer narrativa, rótulo colocado no Bolsonaro que ele é antidemocrático, cai por terra quando ele vai lá e fala tudo isso aí na frente dos caras e ainda dá um tapinha ainda na testa dos caras. Então foi uma atitude muito inteligente de Bolsonaro, meus amigos. O cara realmente sabe como jogar o jogo. Nós temos que confiar, ok? E confio mesmo. A cada dia que passa, a cada atitude de Bolsonaro que se passa, eu confio cada vez mais no presidente, meus amigos. E é assim que eu vou continuar, é assim que vocês aqui vão continuar junto, nós aqui do canal Ítalo Goulart vamos continuar junto, firmes e fortes, fazendo com que essa verdade prevaleça, com que essa verdade se propague para as pessoas, não como nós que entendemos do assunto, mas para as pessoas que não entendem do assunto. É importante que a gente compartilhe para aquele amigo, para aquele familiar que não entende muito de política, que cai no blá 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 da Globo, achando que Bolsonaro é um ditador, é isso e aquilo. É importante a gente pegar vídeos como esse daqui e falar, escuta isso aqui, vê isso daqui. É importante. Nós aqui estamos juntos nessa batalha e nós jamais recuaremos, né, meus amigos? Pelo contrário, vamos avançar. Sempre com a verdade debaixo dos braços. É assim que nós vamos fazer, meus amigos. Obrigado pela audiência de vocês. Excelente final de semana. Espero que eu tenha aí conseguido alegrar um pouquinho o coração de cada um de vocês, trazendo essa notícia aí do presidente. E vamos nos preparar, porque semana que vem o bicho vai pegar. E nós estaremos aqui, firmes e fortes, defendendo o presidente e, acima de tudo, o Brasil com as bênçãos de Deus. Tamo junto.